Bem-vindos, bem-vindos ao Unidos pela Teologia. Unidos pela Teologia é um ministério que tem como propósito conduzir mulheres a glorificarem a Deus à medida que conhecem melhor as Escrituras. Estamos iniciando mais uma rodada de lives nesse último, trimestre de 2021. Iremos trabalhar 3 temas. Iremos trabalhar ansiedade, medo e depressão. Quem vai tratar o tema ansiedade é o pastor Alexandre Mendes, ele vai estar aqui conosco daqui a pouco. A medo, quem vai tratar é a Kimberly Yoder, direto dos Estados Unidos. E a depressão, um outro pastor, Ayrton, vai tratar esse tema. Eu espero que você então seja edificada. O pastor Alexandre, que vai estar conosco hoje, ele é um conselheiro bíblico bem conhecido no Brasil todo. Tem sido usado pelos 4 cantos do Brasil. É um homem que estuda bastante as Escrituras e tem um dom da parte do Senhor de comunicar bem essas verdades. Então eu espero que você seja abençoada. Iremos tratar o tema hoje, ansiedade e o mal do século. Eu espero então que você seja abençoado. Vou colocar ele aqui, ele já está por aqui. Alô, você me ouve, Gisele? Tudo bem? Sim, pastor. Sim. Tudo bem Muito por aí? bom. São Paulo, Tudo tudo bom? certinho. Que bom, graças a Deus. Graças a Deus. O clima tá gostoso aí? Ainda tá Tá frio, bom. quente? Como é que tá? Aqui tá agradável. Tá. Agradável. Que bom. Eu posso dizer o mesmo de Natal. Eu viajo em outras capitais aqui do Nordeste. É sempre quente demais, mas aqui eu acho bem ventilado. Conhece Natal? Eu conheço, eu fiquei 3 dias em Natal, na lua de mel, e acho que foram os únicos dias que choveu. Então não valeu o nosso tempo em Natal. Ah, que dó. Tem que voltar então, pastor. Combinar com o senhor voltar, agora com as crianças. Com certeza. O mel vai ser melhor com as crianças aí. Então, o pastor Alexandre, ele é autor do livro O Namoro e o Noivado que Deus Eu Sempre Quis, como também Perguntas e Respostas, que é uma continuação do mesmo livro. Ele é coautor com o pastor David Mack. Ele também tem feito, esse ano ele iniciou fazendo o curso de aconselhamento bíblico, curso introdutório. Se você tem vontade de fazer esse curso, não perca. Inclusive, esse primeiro trimestre já começou, né, pastor? A primeira aula foi agora em setembro. Sim. É um módulo por mês, né? A cada trimestre. Aí agora só vai abrir uma nova turma quando? Agora a gente abre uma próxima turma no ano que vem, mas se alguém tiver interesse de entrar e não se importar assistir às aulas gravadas, ainda dá tempo. Entre lá no www.projetomaturidade.com, tem lá as instruções de contato e a gente dá um jeito de você entrar para assistir o 2º e o 3º encontro desse ano. Ótimo, ótimo. Então, já sabem, você não vai querer perder esse curso, nem também tampouco falar para outros desse curso. Era algo que nós já esperávamos há um tempo, né? E esse período de pandemia, digamos assim, trouxe algumas facilidades como essa, como um curso desse online, é realmente um privilégio. Às vezes a gente não consegue se deslocar para outros lugares onde o pastor geralmente ministra, então você pode então fazer esse curso. Então entra lá no www.projetomaturidade, não é isso? Já você vai então ter as informações. Então hoje nós iremos tratar um tema muito pertinente, um tema muito bom de estudar, é a ansiedade e o mal do século. Inclusive esse é o tema da minha dissertação do mestrado, e hoje o pastor Alexandre vai estar aqui conosco tratando esse tema. Então, pastor, a ansiedade é realmente o mal que assola a humanidade, né? Isso aí, com certeza, tanto conselheiros bíblicos quanto proponentes da psicologia e psiquiatria, eles vão concordar com isso. Mas será que os conselheiros bíblicos e os chamados psicólogos, psiquiatria, eles têm ou eles chegam à mesma conclusão sobre esse assunto, eles têm as mesmas definições e até propõem as mesmas soluções para esse suposto mal do século chamado ansiedade? Então, a gente pode conversar um pouco sobre isso aqui hoje. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor deixa-me atualizar aqui, qual seria o diagnóstico que o mundo aí como psicólogos, psiquiatras, o que o homem sem Deus, estudando tal assunto, chega à conclusão
e a Bíblia versus a Bíblia. Qual o diagnóstico que o mundo versus a Bíblia dá para o problema chamado ansiedade? Ok. Excelente pergunta, né? E um excelente pontapé inicial para a gente bater esse papo sobre ansiedade, né? Eu vou aqui dar alguns pitacos. E fique totalmente à vontade, Gisele, né? De no meio do caminho a gente trocar uma ideia, conversar, porque você tem estudado profundamente ansiedade e eu não vejo a hora do seu trabalho sair do forno, você se formar e publicar esse material rico que você tem trabalhado. Mas vamos lá, né? Ansiedade. Imagina. A ansiedade, né? O problema está aí, né? O problema da ansiedade está aí. Existe algo que é reconhecido em todo e em qualquer campo de observação do comportamento humano, que é a experiência desagradável que a ansiedade gera. E as observações acerca deste mal, elas vão ser limitadas e determinadas por uma cosmovisão, ou aquilo que eu gosto de chamar e pensar de uma forma gráfica, óculos que as pessoas usam para enxergar a realidade ao seu redor. Então, tanto as teorias propostas de conhecimento humano, que inclui psicologia, que inclui psiquiatria, elas vão ter óculos de observação. E esses óculos de observações, eles são construídos a partir de pressupostos. Então, como que eu sei o que eu sei importa bastante. E aqui é que nós vemos como radicalmente a proposta da fé, como muitas vezes as observações propostas se excluem, se contradizem, porque elas estão usando óculos diferentes. E assim como óculos podem proporcionar algumas leituras semelhantes, a cor de lentes faz com que elas sejam semelhantes, mas diferentes. Então o que eu quero dizer com isso, né? Às vezes, principalmente nós que estamos aí militando no aconselhamento bíblico, somos acusados de anticiência, somos chamados de dogmáticos, de que nós não interagimos com as propostas de conhecimento, porque olha só o que fulano disse, olha só o que teoria X coloca, né? Como que isso não pode ser verdade? Observações humanas vão tocar em aspectos da verdade. Os dados estão aí, e eles vão tocar em aspectos da verdade. Mas essa não é a única pergunta. A pergunta é qual visão do mundo é melhor equipada para enxergar toda a realidade e propor um diagnóstico e propor um caminho de mudança para alguém que experimenta aquilo que nós comumente chamamos de ansiedade. E aí é que nós vemos que o caminho da palavra de Deus e o que nós vemos de teorias seculares e muitas vezes a proposta da própria psiquiatria encontram pontos de divergência. Porque o pressuposto que leva em consideração o lado espiritual, o sobrenatural, que compõe a realidade toda do ser humano, é o do aconselhamento bíblico, é a da perspectiva cristã. Ela leva em consideração o sobrenatural, ela leva em consideração o fenômeno metafísico. Né? E poucas são as teorias que entendem a sua importância e, pior, certamente não vão ter a visão do Criador sobre isso. Né? Então eu diria isso, né, Gisele? Nós vemos que vão ter conclusões diferentes. E a pergunta que o nosso ouvinte precisa fazer é como que esse proponente, como essa teoria sabe o que ele sabe. Sua fonte de autoridade é importante, precisa ser levada em consideração. Verdade, muito bom, pastor. Muito bom. Realmente a base de estudo, né? As fontes que eles utilizam, a gente então pode estudá-las para ver quais conclusões eles chegaram ou por meio de que chegaram até isso. Então, qual a solução, pastor, que o mundo dá para o problema ansiedade? A solução vai estar ligada à questão de como eles enxergam o problema. Então, se o mundo enxerga a ansiedade como um problema ligado ao homem, na sua evolução, né, como ser químico, como um conjunto de enzimas e químicas, ele vai enxergar o problema da ansiedade como meramente orgânico e essas manifestações de emoções como um desequilíbrio orgânico. Então, sua proposta vai ser um medicamento
que reequilibra enzimas, reequilibra hormônios, reequilibra a química do ser humano, não levando em consideração a complexidade do ser humano na sua formação, não só somática, referente ao seu corpo, mas também à sua alma, né? Então a proposta do mundo vai estar ligada a como o mundo enxerga que é o seu problema, né? Se o mundo enxerga que você, olha, essa ansiedade é uma disfunção orgânica, a proposta e solução do mundo vai se limitar simplesmente a um medicamento, né? E medicamentos, eles agem? Eles agem. Eles mudam a química? Mudam a química. Eles operam de tal forma que você venha experimentar sensações e emoções diferentes? Sim. Mas nossa proposta, a proposta do aconselhamento bíblico é mais profunda. Nosso objetivo não é simplesmente mudar como as pessoas sentem, mas que tudo aquilo que ela experimenta seja voltado para a glória de Deus. E isso não é feito se não for pelo meio da palavra de Deus revelada a nós, que é Deus falando e falando até hoje. Muito bom. Muito esclarecedor isso aí. Espero que o ouvinte possa ter compreendido isso bem. Então, pastor, uma definição para a ansiedade, uma definição bíblica, que nós vamos buscar aqui. O senhor tem aí para nós? Ok. Há um tempo atrás eu comecei a olhar, e eu acho que é um exercício importante para o nosso ouvinte, você que está nos ouvindo, né? De você sempre fazer o exercício de, em qualquer tema, quando você for lidar com qualquer tema, de você sempre, a partir da Escritura, deixar com que ela fale. Então, se nós pegarmos as principais passagens que lidam sobre ansiedade, já munido de pressupostos da nossa antropologia, e antropologia eu quero dizer o estudo do homem à luz da palavra de Deus, quem nós somos, eu quero propor para você a seguinte definição. Ansiedade é uma manifestação emocional negativa diante de uma circunstância avaliada como incerta por causa da incredulidade no cuidado de Deus. E essa definição ela é construída justamente quando nós olhamos as principais passagens bíblicas que tratam o assunto de ansiedade. Muito bom. Pode repetir a definição? Com certeza, né? Ansiedade, uma manifestação emocional negativa. Então aqui nós reconhecemos na definição o aspecto emocional. Nós reconhecemos que é negativo. Ninguém ama a ansiedade. Todo mundo que experimenta ansiedade quer livrar-se dela, não é? É diante de uma circunstância avaliada, não é? Então existe uma perspectiva. E essa circunstância ela é avaliada como incerta. Então, como eu não sei o que vai acontecer, eu manifesto emocionalmente algo negativo e por causa da incredulidade no cuidado de Deus. Então, a ansiedade acaba sendo uma manifestação emocional que aponta a minha incredulidade no cuidado de Deus. E isso a gente vê nas inúmeras passagens que lidam a ansiedade e ligam com o fato de termos uma fé ativa, viva e depositada no cuidado divino. Muito bom. Com essas palavras do pastor Alexandre, podemos entender que sentimos, após a entrada do pecado no mundo, nós sentimos emoções erradas, desproporcionais, mal colocadas. Nesse caso, pastor, a ansiedade não existiria se o pecado não existisse. É isso, né? Então, a ansiedade entrou no mundo a partir do momento em que Adão e Eva decidiram, então, desobedecer a Deus. Então, é um tipo de emoção que não agrada ao Senhor. E digamos que nossa intenção seria, então, removê-la das nossas vidas, né? Muito bom. Existe, pastor, algum tipo de preocupação que é sadia, que não seja pecaminosa? Ok. É uma boa pergunta, né? Eu não sei se eu vou conseguir respondê-la de uma forma satisfatória, mas aqui está a minha tentativa de interagir com ela, né? Deus criou nossas emoções. E nossas emoções foram criadas com um propósito de desfrutar a vida, o propósito de glorificar o Senhor, de aproveitar e desfrutar de relacionamentos, não é?
pessoas que estão, por exemplo, debaixo de medicação e têm suas emoções anuladas, elas às vezes têm até dificuldade de escolher qual estado é pior, né? Ter suas emoções totalmente anuladas ou ter suas emoções ruins, porque de fato você deixa de desfrutar da vida sem emoções. E nós temos que reconhecer que o Senhor as criou. E como tudo que foi criado, tudo foi distorcido pelo pecado. Então, nossas emoções e aquelas que estão ligadas à experiência da ansiedade também. Então, se a ansiedade está ligada a uma avaliação de algo no futuro que é incerto, revelando uma incredulidade na soberania de Deus, quais são as emoções inversas positivas disso? Não é? Essa certeza do cuidado divino, que muitas vezes é traduzido em planejamento diligente. Então, se nós estamos lidando com preocupação como um planejamento diligente, e a Bíblia nos chama isso, inclusive como um dos antídotos na luta contra a preguiça, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, e aí ele lista as características da formiga como a trabalhadora e que ela planeja, né? Ela está plantando no verão, ela vai colher lá na frente, e enfim. Então nós vemos essa característica de planejamento. Se esse planejamento, nós estamos falando de uma pré-ocupação, então eu estou me planejando de uma ocupação futura, esse não é uma preocupação ruim, é uma preocupação sadia. Agora, quando que ela cruza a linha do pecado, né? Quando eu peco porque eu não tenho algo, estou buscando controle, eu quero ter certezas das quais não me foram dadas, e essa preocupação passa a dar lugar a uma ansiedade, revelando a minha incredulidade na soberania de Deus. E é aí que entra o aspecto pecaminoso de uma emoção dada por Deus, agora distorcida pelo pecado. Muito bom mesmo. A gente vê que é uma definição, uma resposta bem bíblica, que de fato alguns podem cair no outro extremo de não querer viver ansioso, não vou então, sabendo que para poder ter a sua comida no final do mês precisa trabalhar, né? Então é necessário planejamento para isso. Às vezes está desempregado, não vou ficar ansioso, mas também não saia em busca de emprego, né? Se você quer um emprego, você precisa ir atrás, precisa colocar currículo, então esse trabalho que agrada ao Senhor. Alguém que não planeja e alguém que tem um estilo de vida preguiçoso, observe, é alguém que anda de mãos dadas com a ansiedade. Né? Preguiça nos leva à ansiedade. É o estudante que tem a prova amanhã, não se planejou no mês todo, e agora ele precisa fazer uma prova amanhã, ele está roendo as unhas, não se planejou, não estudou. Então, uma das formas, né, que nós combatemos, inclusive, essa ansiedade é para tudo. Vamos colocar as coisas nos lugares, ajustar prioridades, planejar para que elas sejam executadas, e assim nós vamos caminhando. Muito bom. Então, o pastor já deixou claro aí que quem tem um estilo de vida ocioso, né, a ociosidade vai levar então à ansiedade. Importante lembrar disso. Que o Senhor nos ache trabalhando para a glória dele, né, para o louvor da glória dele. Pastor, quais as consequências de escolher de vida, um estilo de vida marcado pela ansiedade? Tem consequências? Existem vários, né? O primeiro deles e o mais importante, Deus não é glorificado num estilo de vida ansioso, né? E essa deve ser a preocupação do cristão que foi salvo, comprado pelo sangue de Jesus para viver para a glória de Deus. Se você vive um estilo de vida ansioso, Deus não é glorificado, razão suficiente para que você lute contra a ansiedade. Mas, via de regra, o ansioso não busca a luta contra a ansiedade preocupado com a glória de Deus. Ele quer se livrar de um mal emocional. E já começa errado no seu objetivo, não é? O objetivo precisa ser a glória de Deus e você crescendo à semelhança de Cristo, vivendo para agradá-lo. E uma vida tomada pela ansiedade não agrada ao Senhor, simples assim. Então nós precisamos de motivações corretas. Não é? Existem desdobramentos de que a ansiedade vai andar de mãos dadas com ira, irritabilidade, desânimo, ou aquilo que muitos chamam da experiência da depressão, não é? Perfeccionismo, né?
Muito estilo de vida perfeccionista leva à ansiedade, porque o perfeccionista raramente vai ter os seus objetivos cumpridos, não é? Porque os objetivos não é a glória de Deus, mas a sua imagem, que, distorcida pelo pecado, como todas nós, vai ser arranhada, não é? Também inveja, né? Alguém ansioso é muitas vezes alguém que se desdobra em inveja, descontentamento. E obviamente que além disso estar ligado a umas outras manifestações pecaminosas, a ansiedade não tratada tem desdobramentos inclusive físicos. E aí que entra também grande parte das observações do mundo, e aí a gente tem um panorama mais completo, entendendo fenômenos metafísicos, né? De que quando existe esse desdobramento físico, orgânico, tem consequências, como por exemplo, uma gastrite, como por exemplo, quedas de cabelo e assim por diante, né? Esse desencadear físico traz consequências. Mas eu quero frisar aqui, de que a razão principal para lidarmos com a ansiedade é porque Deus não é glorificado em nossa ansiedade. Muito bom, pastor. Inclusive, fez lembrar que, fazendo a dissertação, as observações que Augusto Cury faz sobre o tema ansiedade, ele chega a falar de consequências, sim, mas em nenhum momento ele fala, obviamente, sobre a principal consequência, que é esse fato de não estar glorificando a Deus, estar pecando contra Deus. Eles falam de coisas, aspectos físicos, aspectos relacionais, algo meramente humano, mas não Sim. Horizontal e não vertical, né? Exato, né, Gisele? E muitas dessas observações, elas podem ser feitas de uma forma muito mais precisa do que as nossas, não é? Mas elas são limitadas, é impressionante, a lente fica só no horizontal, não é? E eles descrevem aquilo, eles observam, isso está para todos nós vemos. Mas a lente vertical, essa é dada pela palavra de Deus, essa é trazida a nós pelo abrir dos nossos olhos, pelo Espírito Santo, e essa é suficiente para começar a apontar coisas diferentes, né? Mateus capítulo 6, Filipenses capítulo 4, todos apontam para a nossa experiência dentro de uma dinâmica de um relacionamento vertical. Então isso é extremamente importante. Importante. Muito bom mesmo. Até porque muitas das observações feitas pelo Augusto são boas em si, são boas, mas elas, como o senhor falou, não são profundas, não tratam a questão principal, digamos assim. Muito bom, pastor. Então, é possível vencer a ansiedade sem fazer uso de remédios? Se sim, qual o caminho a ser percorrido? Ok, né? Bom, essa também é uma pergunta que tem inúmeras implicações, né? Eu não sou médico, não tiro ninguém do medicamento que você está tomando ou do psicotrópico que você está tomando, né? Não sou médico, não coloco ninguém em remédio ou psicotrópico, porém eu quero convidar você a pensar todos esses aspectos dentro de uma moldura de sabedoria e levando em consideração quem nós somos na perspectiva não só horizontal, mas vertical. Dito tudo isso, não é? Todas as passagens que nós usamos para a nossa construção da definição funcional, elas estão ligadas ao próprio ensino do Senhor Jesus Cristo, ao ensino do nosso Deus que usou homens para deixar para nós a palavra inspirada, de como nós trabalhamos e lutamos contra a ansiedade na busca não de uma vida mansa, na busca de uma vida que glorifica ao Senhor. Então entenda, né, essas manifestações emocionais como resultados, subprodutos daquilo que deve guiar cada crente que está crescendo para a glória de Deus. Seu objetivo não é mais viver para si mesmo, é viver para o Senhor. Então até mesmo o objetivo, eu quero me livrar da ansiedade, precisa estar submetido, eu quero viver para a glória de Deus. E por que isso é importante? Porque isso nos ajuda a deixar de vivermos uma vida focada em problemas. Eu vejo muitos cristãos estagnados na fé, porque eles caminham não de glória em glória, mas de crise em crise. E viver de crise em crise é uma visão limitada da nossa experiência humana, da nossa realidade como seres criados à imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos de uma perspectiva mais ampla e vertical. Nós vivemos para algo maior do que a nossa própria experiência e conforto. Então a gente é tão sugado pelo espírito desse século que tudo que nós fazemos é uma resposta gospel evangélica para os objetivos que o próprio mundo tem.
viver melhor aqui na Terra. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é viver para a glória de Deus. Muitas vezes nós glorificamos a Deus facilitando a vida na Terra, sem sombra de dúvidas. Mas esse não é o carro-chefe. O carro-chefe é viver para a glória de Deus. Como nós lutamos com ansiedade, então? Bom, a partir daí você precisa de uma visão robusta de quem é o Senhor. De quem é o nosso Deus. E por visão robusta, eu não quero que você simplesmente liste os atributos de Deus. Mas é o conhecimento de Deus segundo a piedade. É aquilo que Tito capítulo 1, versículo 1 nos fala, de que conhecer a Deus não se trata apenas de informações cognitivas, mas de um andar transformado. Essas implicações caminhando com o Senhor é que nos transforma. Esse conhecimento segundo a piedade. Não é? Então, conhecer a Deus. E a partir que nós conhecemos a Deus, nós nos apropriamos dos seus mandamentos, entendemos que os seus mandamentos é a revelação da sua vontade amorosa e sábia, e que quando eu obedeço os mandamentos de Deus, eu não estou simplesmente sendo uma marionete evangélica. Eu estou sendo um filho que expressa o seu amor ao Pai, que já expressou o seu amor por mim, mandando o seu próprio filho morrer por mim. Então faz sentido seguir os mandamentos de Deus. Então, é dizer as mesmas coisas que nós aprendemos e crescemos dentro da igreja, mas com uma motivação radicalmente diferente, que faz todo sentido na luta contra a ansiedade, não é? Porque muitos ansiosos estão assim, estou ansioso por causa disso, disso e disso, não sei porque Deus está pedindo isso para mim, e você duvida e é incrédulo de que Deus ama você e que Ele está colocando você numa situação, numa provação difícil, porque Ele ama você. E isso, como é que você entende esse amor de Deus? É um passo de fé. E essa é a luta que nós temos contra a ansiedade, né? Então, tornando isso, né, cada vez mais prático nisso tudo, né? Entendo que nós estamos falando sobre esses elementos da nossa definição. Eu quero lançar aqui, né, Filipenses capítulo 4, versículo 6 em diante, Mateus capítulo 6, versículo 25, né? 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, e aí nós vemos já uma série de passos práticos que saem fluindo do texto que nos orientam à mudança. E não foge do confissão, quais são as mentiras que eu acredito e abracei, como Deus está renovando a minha mente, e o que Ele me chama a agir diferente agora. Muito bom, pastor. O senhor deu aí esse caminho a ser percorrido, muito bom. Se o senhor quiser, agora como já acabou as perguntas, se o senhor quiser entrar com mais detalhes, assim, até talvez de casos que o senhor talvez aconselhou e tinha elementos de ansiedade que, digamos que tornava o caso mais difícil, alguma coisa assim. E até o senhor fez uma série de devocionais sobre esse tema, né? Quem quiser ir na página do pastor Alexandre Sacha. O Instagram é só Sacha, né? Sacha Mendes. Não lembro. Mas Sacha Mendes. Só ir nos Unidas e ver, ele vai estar lá, você pode então seguir e ouvir essas devocionais que ele fez, foram 20, não foi? Sobre esse tema. Então você pode ir até lá e poder ser edificado também. E se o senhor quiser concluir, ou digamos que adentrar ou terminar falando mais sobre essa questão de como talvez chegar até o senhor alguns aconselhados com tal problema e como o senhor de forma bem prática ajudou eles a saírem disso. Tirando o foco aqui para horizontal, né, para o vertical, digamos assim. Sim, excelente, né? Eu acho que uma consideração que se faz necessário, Gisele, é que quando nós abraçamos a perspectiva bíblica de ansiedade e o caminho que a palavra de Deus nos traz de arrependimento, abracemos também o que a Bíblia ensina sobre compaixão, ainda que você interaja com pessoas tomadas por ansiedade, entupidas de remédio, não só de remédios, mas também de uma visão distorcida da realidade, por ter abraçado teorias e tantas teorias. O sofrimento com ansiedade é real. E a nossa perspectiva cristã nos chama a ter compaixão de pessoas que sofrem e elas padecem. O próprio Senhor Jesus Cristo demonstrou uma grande compaixão para a multidão que padecia debaixo de falso ensino.
Então, o seu coração foi de compaixão. Tenhamos compaixão de pessoas que sofrem e sofrem muito por causa de ansiedade, né? Acho que isso é importante. Então, não se entusiasme apenas com o conteúdo certo. Entenda também que a palavra de Deus também ministra a atitude certa quando nos dispomos a ajudar pessoas, né? Então, isso é importante a gente refrisar, a gente colocar. O segundo aspecto que eu coloco, né, é que observe e entre no mundo das pessoas. Não dê apenas respostas prontas, enlatadas, né? Eu mencionei as passagens principais, mas a gente não joga simplesmente, olha, Mateus 6, Filipenses 4, 1 Pedro 5, ora isso, decore isso e você vai ficar bem. Né? Caminhar com pessoas é também estar aberto de como Deus vai usar inúmeras circunstâncias para transformá-las, enquanto também lhe transforma você que se propõe a ajudar alguém com ansiedade. Então seja paciente. Se você está diante de alguém que é insubmisso, admoeste. Se você está diante de alguém que está desanimado, console. Se você está diante de alguém que é fraco, ampare. E para todos, seja paciente. É isso que está lá em 1 Tessalonicenses 5,14. E isso nos chama a desenvolver essa compaixão. Um conselheiro, um irmão maduro, um irmão que vai ajudar outro, né, com compaixão, né? Quanto aos elementos e casos, né, eu acredito que a própria definição aborda isso, porque nós vemos como a ansiedade, às vezes ela é o problema apresentado no aconselhamento e às vezes é um problema que está presente no problema apresentado. E o que eu quero dizer com problema apresentado? É aquilo que o aconselhado traz para o aconselhamento. Às vezes pessoas procuram ajuda para lidar com sua ansiedade. O problema apresentado é a ansiedade. Às vezes pessoas procuram ajuda por outros assuntos. E a ansiedade está ligada a esses assuntos. E é por isso que a visão que nós temos sobre o ser humano, sobre o problema e sobre a nossa realidade, nos informa para uma compreensão mais ampla e entendendo que pessoas não pecam de um jeito só. Então não trate o ansioso no rótulo ansiedade. Trate o ansioso, trate alguém que manifesta ansiedade como imagem de Deus, criada por Deus, distorcida pelo pecado e sendo redimida por Cristo Jesus. E as manifestações dessa distorção aparecem às vezes como ansiedade e a correção, redenção dessa distorção muitas vezes se dá como a confiança no Senhor, né? Então, eu traria essas considerações, né, para a gente conversar sobre ansiedade, pensar sobre ansiedade e ouvir a voz do nosso Senhor Redentor, né? Inclusive suas ordens, não andeis ansiosos por coisa alguma. Às vezes a gente lê, não andeis ansiosos por coisa alguma, não é? Mas pode ser simplesmente a palavra de um pai amoroso. Não fique ansioso por coisa alguma. Eu estou com você. E eu vou prover. Então vamos traduzir esse tema, vamos traduzir esse tom para ajudar pessoas. Muito bom, pastor. E você falando aí, talvez pode ser num tom mais de pai. E realmente, o provérbio fala que a palavra dura suscita ira e a palavra mansa já dá outra conotação. Mas eu lembrei também que ansiedade é medo em relação ao futuro, né? E no Antigo Testamento o Senhor fala bastante, não temas, eu sou contigo. Então ele diz, não tenha medo, eu sou com você. Então ele fala como o nosso Deus, o nosso Pai, né? E ele fala o tempo todo isso. Não tenha medo, mas por quê? Porque eu estou com você, a razão é essa. Então essa é uma verdade que a gente precisa estar sempre lembrando. Essa questão da preocupação, por exemplo, por roupa, comida. O Senhor Jesus, né, fala lá em Mateus, não precisa se preocupar com isso, porque se Deus veste a erva do campo, que hoje existe amanhã fora, nem Salomão, né, em toda a sua glória, se vestiu tal qual eles. Então não precisa se preocupar, o Senhor cuida dessas coisas. Só você precisa buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vão ser naturalmente acrescentadas, digamos assim. Então, revisando um pouco do que a gente viu aqui hoje, talvez para o leitor poder ter Deixa eu só fazer uma observação antes da revisão, né? Pode. Tem algumas perguntas surgindo aqui no chat que eu li aqui, inclusive essa
Quintal das Flores Suculentas, acho que é isso mesmo, né? O que é viver de glória em glória e de crise em crise, né? Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 3, diz que Jesus Cristo é a expressão exata da glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver num caráter que está sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Isso é um caráter, isso é viver de glória em glória. Então, cada aspecto, cada passo de arrependimento em que eu deixo algo que não se parece com Cristo e cresço me vestindo da virtude de Cristo, isso é de glória em glória, né? De crise em crise é alguém que não tem a percepção de ser transformado à imagem de Cristo. E parece que simplesmente vive passando por problemas, suportando esses problemas. Quando as circunstâncias atenuam, entra num estado de que eu estou bem, porque eu não estou passando por provações, até a próxima crise. Então é isso que eu quis comunicar de crise em crise, né? É alguém que sofre, passa por provação e nunca aprende nada. Então é alguém que vive de crise em crise, não de glória em glória. Muito bom. A diferença até de passar por problemas e até ser tentado a ser ansioso, mas entender o que Deus está fazendo como um todo, né? A vida cristã. Muito bom. Quer responder mais alguma pergunta? Eu vi que tinha uma ou outra, mas... Eu não lembro de todas. Eu vi essa que tinha me chamado a atenção, mas eu não vi todas, inclusive, né? Acho que alguém perguntou se a ansiedade levaria ao isolamento da pessoa dentro de si mesmo. Mas com certeza, né? É alguém que está preocupado com si mesmo, né? Com o que vai acontecer consigo mesmo. E é uma dinâmica muito parecida com o medo, né? Então até distinguir ansiedade e medo é difícil, né? Então, é difícil, com certeza tem a ver com isso, né? Inclusive, o próximo temático que a gente vai tratar é sobre medo. Kimberly vai estar conosco tratando esse tema. E ela também vai, digamos que, falar dos dois também, medo e ansiedade. Então, fazendo aí um apanhado, digamos assim, um resumo. Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente fazer isso? Não, tranquilo. Tranquilo? Então, pastor, o diagnóstico que o mundo versus a Bíblia dá para o problema ansiedade, já ficou claro que em alguns aspectos é diferente. Acho que até poderíamos dizer que, como o senhor falou, como o mundo ele vê aspectos físicos, o homem basicamente como um ser químico, talvez é possível que ele vai dar o nome para a ansiedade de pecado, né? Se ele dá o nome, ou de doença, se ele dá o diagnóstico de doença, naturalmente a solução vai ser algo ligado a, também físico, né? Remédios que vão, como o senhor falou, agir ali, mas por muitas vezes não encarar o homem como um todo, alma versus corpo, certamente a solução não vai ser profunda, porque não vai tratar a raiz do que está causando a ansiedade, os pecados que estão ali por trás. E é bem possível que a pessoa então volte às vezes no estado pior, ou até a dosagem do remédio aumente, chegando às vezes até a dosagem máxima, digamos assim. Teve um caso que eu aconselhei que a pessoa estava com a dosagem máxima do remédio e continuava então com o mesmo quadro de ansiedade, né? Ou seja, os médicos tinham ido, não sei se o psiquiatra é considerado médico, não tenho muita convicção quanto a isso, me parece que não, mas de qualquer forma chegou ao máximo, mas que não resolveu o problema da pessoa, porque o problema era algo por trás daquilo, era algo mais profundo, que é o que a Bíblia vai falar sobre pecado, sobre outros pecados que talvez estejam envolvidos, e o conselheiro então vai atrás do coração para poder então tratar a raiz do problema e não simplesmente os sintomas, que médico nenhum vai tratar somente os sintomas, né? Ele vai atrás da raiz, porque senão daqui a pouco o problema está maior e a pessoa pode chegar até a morrer e você não encontrou a causa, digamos assim. Quer comentar algo sobre isso? Não, eu entendo o ponto, né? Talvez o que a gente... Tem um livro, que é aquele Descrições e Prescrições, Michael Hamlet. Como é que foi traduzido, né? Sim. Acho que é isso, né? Eu tenho ele ali, mas eu nem lembro qual é a editora, eu não cheguei a ler ainda esse livro. Da editora Peregrino, Michael Hamlet, e é Descrições e Prescrições, né? Traz uma abordagem muito bacana sobre como a gente interage com a literatura
não só a literatura, né, mas com principalmente aconselhados que já estão em medicamento e como tomar decisões assertivas, sábias, navegando por isso, né? Que eu entendo que está na arena da sabedoria, né? E aí entra como as situações que você falou, né? De alguém já saturado de medicamento, o organismo vai se adequando a isso, cada vez as doses precisam ser maiores para produzir o mesmo efeito, e se isso não está sendo acompanhado de uma mudança interna e dos gatilhos espirituais de coração, a gente vai ter aí um negócio sem limite, né? E de novo, qualquer substância estranha vão ter as suas, estranhas ao nosso organismo, vão ter consequências. As pessoas precisam aprender a ponderar essas coisas com sabedoria, né? Os riscos e benefícios propostos. Muito bom, pastor, muito bom mesmo. Isso é uma abordagem bem sábia, bem equilibrada. Então, a pergunta que eu fiz sobre se existe alguma preocupação sadia, o pastor mostrou então que planejamento seria essa preocupação sadia, bíblica, equilibrada. Planejamento está nos provérbios, né, uma sabedoria bíblica. Então esse tipo de planejamento é algo bom. Mas a linha que deve ser traçada aí com cuidado é: o que não cabe a você, deixe nas mãos de Deus. E o que você faz até que é obra sua também é pela graça divina, então é num relacionamento com Deus, e aí as coisas vão então se organizando, digamos assim. As consequências da escolha de um estilo de vida ansioso certamente vão ser muitas, consequências essas físicas e também espirituais. É importante a pessoa que está vivendo esse estilo de vida ponderar isso também. As consequências muitas vezes nos, digamos que dão um freio, mas principalmente entendendo que você vive para a glória de Deus e precisa então, digamos que alinhar a sua vida conforme esse propósito, pois o Senhor nos fez para isso. Por último, pastor, eu queria só que o senhor rapidamente pudesse trazer novamente a definição que o senhor deu de ansiedade, para claro. o ouvinte possa levar para casa e poder então pensar nisso. Ansiedade é uma manifestação emocional negativa diante de uma circunstância avaliada como incerta por causa da incredulidade no cuidado de Deus. Pense nisso. Pense nessa definição sempre que você então for tentado a andar ansioso. Pastor, muito obrigada. Foi muito bom essa conversa, esse bate-papo. Sabemos que tem muitas coisas profundas e coisas que a gente não trouxe aqui, mas toda a abordagem que o senhor trouxe foi maravilhosa. Creio que suficiente para que o ouvinte possa então pensar sobre isso. A ansiedade é realmente o mal do século, mas não precisa ser o mal da sua vida. Você pode pensar, tomar uma decisão. Esse papo é só uma introdução. Para mais informações, aguarde o livro da Gisele. Aguarde o livro do pastor Sacha. E vão lá assistir os devocionais que ele fez sobre essa temática, que você com certeza vai ser abençoado. E para mais informações, até para crescer mais na área de aconselhamento, faça o curso. Eu recomendo bastante o curso que o pastor Sacha tem oferecido de Introdução ao Aconselhamento Bíblico, que vai fazer, no mínimo, que você então comece a repensar algumas coisas que você entende de uma forma, que a Bíblia então traz uma abrangência bem maior. Você pode então crescer, e como a Bíblia apresenta a solução para diversos problemas, né, pastor, inclusive a ansiedade, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado. Então, pastor, se eu entendi bem, o senhor vai renovar o curso ano que vem. Ele é a cada trimestre, então vai ter 4 turmas abrindo, digamos assim, todo ano, é assim? Para o planejamento do ano que vem, né? Eu ainda estou pensando qual a melhor forma de fazer, porque eu acho que a gente já reuniu um bom grupo que fez a introdução, em que a gente consegue nivelar o básico. E aí a minha proposta agora, planejamento para janeiro, é gravar o que é essencial de teoria, convicções, processos, deixar isso gravado e disponível, e aí a cada mês oferecer um módulo diferente de intermediário para avançado. Eita. E a gente começar a ir para frente, né, com algumas coisas aí, oferecendo aí para o pessoal, para a comunidade do aconselhamento bíblico, né, estímulo para a gente ir pensando junto, né. Eu vejo hoje com muita gratidão
de que tem muita coisa boa acontecendo. Eu vejo muita gente já exposta à boa teoria do aconselhamento, mas vamos criando essa comunidade para a gente ir dando passos juntos e progredindo, né, na aplicação do método, pegando situações específicas. E pessoalmente até, Gisele, isso vai me forçar, inclusive, a continuar estudando, né, e eu quero dar esse direcionamento diferente aí. Ai, muito bom. Quero ser aluna do senhor, viu? Não esqueça de mim. Estou me formando agora, mas eu não quero deixar de estudar, não, como o senhor falou aí. Continuar estudando. E, com certeza, ter bons professores faz a diferença. E o senhor é um Deus. Muito obrigada, pastor. Que Deus abençoe grandemente. E você querendo, pode entrar em contato com o pastor pelo Instagram, mas o site é www.projetomaturidade, é isso? .com. Então você pode... barra IAB, que é Introdução ao Aconselhamento Bíblico. No IAB. próprio Projeto Maturidade tem o link Introdução ao Aconselhamento Bíblico e lá você tem informações sobre o curso. Entre em contato com a gente que a gente dá as instruções de como você pode já entrar na turma 2, se você não se importar de assistir o primeiro encontro gravado. Olha aí, tá vendo? Então, eu espero que você não perca essa oportunidade para que você continue, então, crescendo no conhecimento das Escrituras. Então, pastor, muito obrigada mais uma vez por ter atendido nosso convite aqui do Unidas pela Teologia, sempre disponível, mesmo com a agenda aí cheia, mas eu agradeço a Deus pela vida do senhor. Espero que Deus continue a usá-lo pelo Brasil todo e até fora do Brasil também, no exterior. Abençoe sua família, esposa e 2 filhos ou 3? 3. 3 filhos. Sua igreja também. E por onde o senhor passar, que possa ser usado grandemente pelo Senhor. Então é isso. Você também, Gisele. Deus abençoe você e a Iniciativa Unidas pela Teologia. E vamos que vamos para a glória de Deus. Acho que vamos nos ver ainda na defesa, né? Se eu conseguir que meu orientador, que é muito exigente, me aprove, a gente chega lá. Amém. Se vê em novembro, se Deus permitir. Então, Deus abençoe você, caro ouvinte. Espero que você seja abençoado com o conteúdo aqui. Espero que você continue, porque em outubro agora vamos ter o tema sobre medo e medo versus ansiedade com a Kimberly. E Yoda também é uma conselheira bíblica muito boa, muito equilibrada. E também vamos ter o Ayrton falando sobre depressão no mês de novembro. Vão ser 2 lives. Então, espero você aqui e até lá. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau, pastor. Tchau, tchau. Até mais.